Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Defesa da Soberania. O que eu penso sobre o capitalismo? Certamente é uma das ideologias que existem. Bom, o capitalismo se trata do acúmulo de dinheiro e riquezas nas mãos de uma burguesia. Você pode dizer que o capitalismo significa prezar pela propriedade privada de cada indivíduo, e o livre mercado. Só que essa não pode de forma alguma ser a definição correta, porque o mundo hoje é capitalista, mas nenhum país tem livre mercado completo. Todos eles têm um certo nível de regulamentação estatal. Então, o capitalismo ser uma forma de acúmulo constante de riquezas e poder nas mãos de uma burguesia é a forma mais correta de se descrever o que seria o capitalismo de fato. A primeira coisa que me deixa bravo com o capitalismo é o fato dele não ter dimensão política. Então, da mesma forma que os Estados Unidos são um país capitalista, você pode ter uma monarquia capitalista, como foi o caso do Império Britânico, ou uma ditadura capitalista, como foi o caso da ditadura militar no Brasil. Além disso, o capitalismo não tem nenhum viés ideológico. Ele não te diz o que é certo e o que é errado. É por isso que é comum você ver empresas vendendo produtos com bandeirinha LGBT. Mas quando essas mesmas empresas se expandem para o Oriente Médio, um local extremamente anti-gay, eles tiram as bandeiras dos seus produtos. Porque o capitalismo não se importa se as pessoas que vão comprar os produtos deles são gays ou não, eles querem dinheiro. Eu nunca acreditei nessa ideia de empresas privadas podem fazer o que quiserem com o que é delas. Se uma empresa privada vai contra os interesses da nação, o Estado deve sim intervir e impedir ela de fazer merda. Por exemplo, se nós tivéssemos um Estado forte, nós poderíamos dizer para essas empresas: olha, esse seu comercial aí é muito degenerado, é melhor você mudar isso se quiser continuar atuando nesse país. Então o capitalismo não liga com quem eles vão fazer negócios, é tudo pelo dinheiro. Eles podem deixar os indivíduos cada vez mais fracos e dependentes de empresas que eles não estão nem aí, os lucros estão altos e é isso que importa. E como essas empresas possuem um poder simplesmente colossal nas suas mãos, elas podem se expandir para outros lugares do mundo e acabar com todo o comércio daquele lugar. Se uma empresa como o Walmart se expandir para o interior, ela destrói a barraquinha de doces do seu Lucas, e não tem ninguém que consiga competir com ela. Isso forma um monopólio nas mãos dos burgueses donos do Walmart, cujo ninguém pode lutar contra. Outro exemplo bom aqui seria o próprio YouTube. O YouTube detém um monopólio de produção e distribuição de vídeos mundial, de tal forma que ninguém consegue desbancar o YouTube, e quando surge um bom concorrente, o YouTube só copia ele, como o TikTok, que deu origem aos Shorts do YouTube, a Twitch, que deu origem aos Lives do YouTube. E muitas vezes o YouTube até melhora o funcionamento das coisas. Por exemplo, na Twitch não tem como você salvar lives por muito tempo, uma hora ou outra elas acabam sendo deletadas. E no YouTube suas lives ficam salvas para sempre. É um puta benefício que o YouTube tem em contraste com a Twitch. Ou seja, absolutamente ninguém consegue competir com o YouTube, e se consegue ele faz melhor. Esse é um problema do capitalismo, ele permite que monopólios sejam criados, e nunca sejam vencidos. Eu acredito que todos nós deveríamos valorizar o comércio pequeno, o comércio entre pequenas empresas, pequenos indivíduos, e nem sempre isso vai ser possível por conta dos monopólios. E não, o capitalismo não tem nenhum método de parar monopólios, nenhum que seja aplicável pelo menos. Por exemplo, pense na seguinte situação. Imagine que uma empresa de streaming multimilionária produz um filme mostrando a sexualização de crianças de uma forma nem um pouco respeitosa, e o público decide se revoltar. A solução apresentada pelo capitalismo seria um boicote, as pessoas cancelando suas assinaturas e falando mal da empresa. Dessa forma a empresa perderia dinheiro e relevância. Primeiro que perder dinheiro não é exatamente um problema para uma empresa. Empresas perdem dinheiro quase todo dia se você for ver, e nem por isso elas ficam no prejuízo. Mesmo se a Netflix perdesse todos os seus assinantes, ela ainda teria dinheiro suficiente para se manter viva por muitos anos. Além disso, todos nós sabemos que, como um todo, boicotes não significam nada. O espírito consumista das pessoas vai sempre falar mais alto que qualquer tipo de moral. Então, se alguém cancelar a sua assinatura, mas alguns meses depois, sair um filme muito bom na Netflix que ele não quer perder, ele não vai ter outra escolha senão assinar novamente. Sinceramente, você tem que ser muito inocente ou burro para acreditar que um boicote realmente seria útil de alguma forma. Esse é o capitalismo, senhoras e senhores. Não existe ética, não existe moral, não existe Deus,
Não existe família, não existe nação. Na verdade, não existe nada. O capitalismo é uma ideologia que, em contraste com o comunismo, é muito atraente, mas no fundo, o capitalismo é só uma ideologia vazia que permite que você continue sendo escravizado enquanto seu chefe ganha rios de dinheiro em cima do seu trabalho. O capitalismo não explica nada, não existe certo ou errado. Uma empresa pode fazer os funcionários trabalharem em condições terríveis e desumanas, sendo praticamente trabalho escravo. E daí? Os lucros da empresa estão altos e é isso que importa. Os capitalistas são defensores de ideias que apenas aumentam o seu próprio poder sobre o trabalhador. Eles são a favor de um Estado mínimo, ou seja, o Estado deve ter o mínimo de influência no mercado e na vida das pessoas. Algo teoricamente incrível, mas na prática o que acontece é que as empresas privadas vão ter ainda mais poder para fazer o que elas quiserem. Ou seja, se um Estado mínimo realmente existisse, o seu patrão poderia te deixar trabalhando 20 horas por dia, ele não seria obrigado a te pagar um vale-transporte, 13º, hora extra. Ele poderia até te fazer trabalhar 7 dias por semana, sem descanso. O Estado deve ser o mediador entre o trabalhador e o empregado. Ele deve garantir que tanto a empresa quanto o funcionário devem ter uma existência harmônica, mas não é isso que acontece no mundo capitalista. A chefe da empresa que eu trabalho, por exemplo, sempre pede para os funcionários menores da empresa trabalharem mais do que o expediente. E eu imagino que em alguns lugares do Brasil deve ser ainda pior. E ainda tem trouxa que bate palma. E só avisando, eu não sou, nunca fui, e nunca serei um comunista. Eu pretendo gravar um vídeo no futuro explicando por que eu não sou comunista. Mas como o assunto atual é capitalismo, vamos só prosseguir. Os capitalistas apoiam a ideia de que imposto é roubo, onde o Estado pega a metade do seu dinheiro sem o seu consentimento para investir em obras que você não pediu. Excelente observação. Essa é uma das poucas ideias que eu realmente concordo com os capitalistas. Imposto realmente é roubo. O problema é que eles não têm nenhuma ideia que seja melhor que o imposto. Então você quer que ninguém pague imposto, ou que o imposto seja o menor possível. Certo? Então como você garante o funcionamento de toda a máquina pública que te sustenta? Como você garante que as pessoas vão ter escolas públicas, hospitais públicos, aposentadoria? Como você vai pagar tudo isso sem imposto? Certo? Agora olha a desculpa que os capitalistas dão. Eles alegam que todas essas coisas seriam pagas através de empresas privadas. Isso se as pessoas quiserem pagar. Ou seja, supondo que você queira saúde, você vai em um hospital privado e paga pela sua saúde. Genial, não é mesmo? Mas, e se as pessoas não tiverem dinheiro para pagar pelo serviço dessas empresas privadas? E como o Estado é mínimo no capitalismo, como você garante que a empresa que faz a comida que chega na sua casa não vai colocar alguma coisa errada na sua comida, que pode literalmente te matar? Como você garante que uma empresa não vai jogar toneladas de lixo em rios assim poluindo a fauna local? Como você garante que um hospital não vai te cobrar R$100.000 para tratar um câncer? Afinal, o Estado é mínimo, não é? As empresas no capitalismo são livres para fazer o que elas quiserem. Sem falar que o capitalismo é incapaz de ser estável. Em busca de custos de produção mais baixos e mercados mais favoráveis, as empresas capitalistas podem mover suas operações para países onde as condições são mais propícias aos seus interesses. Isso pode resultar na perda de empregos e recursos em nível nacional, afetando a estabilidade econômica da nação. E eu não vou nem perder o meu tempo falando sobre anarcocapitalismo. Sinceramente, uma ideologia tão claramente furada e que obviamente não funciona que nem deveria ser levada a sério. Bom, eu acho que eu já falei demais. Eu tenho motivos de sobra para não ser capitalista e para odiar o capitalismo. Mas eu acho que já deu para vocês entenderem. É isso, no próximo mês vai sair um episódio explicando por que eu não sou comunista. Então, fiquem com Deus, e até a próxima. Se tu fremes diante do mercado, clamando por regulação do Estado, para trás, inditoso esquerdista! Não serás nunca um conservador capitalista!